Se liga aí, jovens da UMDC, começando o nosso primeiro Papo Jovem. Aqui, evangelista Paulo Vitor, e que a paz do Senhor esteja com todos. Ao meu lado, meu amigo, também companheiro na liderança da UMADCAC, ele que é músico, pregador, presbítero, Elson. E aí, meu amigo, tudo beleza com você? Tudo beleza, meu querido. Que satisfação imensa estar aqui nesse papo aqui, nesse bate-papo jovem aqui, para estarmos abordando aqui um tema importante para nós aqui, né, que somos líderes. E Legal. acredito que vai ser de grande importância para todos nós. Legal. Meus irmãos, eu também quero mandar um abraço aqui ao nosso pastor presidente, Cornélio Neto, e também a sua esposa, a pastora Camila. Deus abençoe nosso pastor que nos permite fazer hoje este papo aqui, né? Um papo descontraído, muito legal, que eu acredito que vai edificar a vida dos jovens também. Mandando aí um abraço a todos os nossos pastores do campo de Catalão. Deus abençoe os senhores pelo apoio à nossa liderança. Líderes também da UMDC, vocês que são das regionais, estão nas congregações, um abraço, o nosso carinho a todos vocês. E vocês estarão conosco também nos próximos Papos Jovem aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto muito legal, assunto descontraído. Nós vamos aqui ter uma conversa nesse primeiro bate-papo falando sobre liderança de jovens. Como nós lideraremos jovens, principalmente neste tempo de crise. Eu quero aqui, juntamente com o meu amigo Elson, falarmos um pouquinho acerca da liderança de jovens, principalmente liderança essa de jovens assembleanos, Ableia, os jovens pentecostais. Ableia, jovens pentecostais. Irmão Elson, seguinte, meu amigo, nós temos hoje um grande desafio desta era tecnológica, era essa que está avançando muito. Nós temos uma diferença enorme na liderança da juventude com anos passados, né? Os anos atrás eram anos um pouco mais difíceis, eram tempos mais difíceis de se liderar jovens, e por que não dizer que agora está sendo até um pouco mais difícil? Com essa era tecnológica, com esse avanço, nós estamos com este grande desafio de sermos líderes em uma era digital. Comente aí o que você viu de transição da sua época em que você era jovem, época em que você viu outros líderes, cresceu com outros líderes, e com a época atual e esse nosso desafio agora de ser líder. Diga aí. Evangelista, meu amigo Paulo Vitor, nós estamos aqui com um desafio bem grande, porque nós temos aqui um grande aliado que é o avanço tecnológico. Vou dar um exemplo prático para você. Na minha época de jovem, eu lembro que o grupo de jovens ali fazia cultos evangelísticos relâmpagos, chamava cultos relâmpagos. Sim. É um exemplo. Saíamos ali em várias casas, tipo num domingo à tarde, e dirigíamos ali cultos ali de no máximo 10 minutinhos em cada casa de algum jovem, de algum dos jovens. E aquilo era interessante, que evangelizávamos ali apenas 15 casas, né, com aqueles cultos, né, e quem estava por perto. Hoje, com esse avanço tecnológico, nós vemos aí trabalhos de jovens, né, que às vezes numa praça, às vezes se reúne ali um grupo de jovens numa praça, faz um vídeo ali, canta o hino, nas universidades. Até porque a gente verticalizou, não é? Isso. Porque, assim, é muito difícil o evangelismo hoje, às vezes, assim, a gente entrar num edifício, num prédio, a gente entrar num residencial. Isso. Então, essa verticalização trouxe o evangelismo digital. Igual você está falando, o pessoal faz um vídeo aí numa praça, faz um vídeo em um ambiente externo, e depois envia esse vídeo em método de evangelismo. Vai para as redes sociais, aí em vez de ser somente aqui naquele grupo ali da faculdade ou lá da praça onde você fez o vídeo, vai para o mundo inteiro. E alcança inúmeros jovens, muitas pessoas. E meu amigo, é o seguinte, essa mudança trouxe até mudança nos nossos encontros, né? Nos nossos retiros. Com certeza. Nossos retiros, eu lembro antigamente que eram aqueles retiros até mais fechados. Vou dizer uma coisa, eu fui líder com praticamente 16 anos. 16 anos foi a minha primeira liderança. Rapaz, eu era um líder muito chato. Vou dizer a verdade, gente. Eu era um líder muito chato. Chato em que sentido? Mas hoje não é mais não, né? Não. Então, eu era aquele líder assim, meio santarrão,
E esse santarrão era complicado. É diferente a santidade de Deus de sermos santarrões. O santarrão, ele está quase partindo para o lado do fariseu. Isso é muito difícil. Não pode. Não pode. Então era aquele líder assim muito exigente. E eu já não percebia que naquela época havia uma mudança. Já havia uma mudança já nas bases dos jovens. A gente precisava ser mais dinâmico, sair um pouco daquele sistema interno só fechado e ser um pouco mais liberal. Em que sentido? Sentido de ser mais aberto com os jovens, sentido de conversar mais alegremente com eles, às vezes até num tom assim, às vezes de brincadeira. Eu acho que mudou muito, principalmente os nossos retiros de jovens, nesse sentido. Hoje a gente já faz aí acampamento de jovem, que tem aquele louvorzão, que tem uma palavra mais descontraída. Antigamente a gente só tinha aquele momento que a gente ficava querendo o retiro inteiro, não, você tem que orar tantas horas aí, é só gincana bíblica, quando na verdade, hoje nós temos outras dinâmicas, outras coisas que potencializam. Não pode tirar, né, o espiritual, né, que sempre tem a oração, tem o louvor, mas também tem o lazer, né, tem um momento de... A gente tem que associar tudo, E outra coisa interessante também é os nossos encontros de jovens. Em que sentido? Nossos congressos. Nossas festividades, eu acredito que mudaram muito. Hoje a gente tem festividade aí com camiseta, né? Camiseta estampada. O pessoal vem com aquelas camisetas estampadas legal, um uniforme mais despojado, mais jovial. Antigamente a gente tinha aqueles a gente já tinha aqueles uniformes assim, irmão, que era uma guerra, era uma briga para decidir. Não, isso aí a gente já viveu demais. Né? E agora queria uma cor, outro queria outra cor. Agora não, agora a gente já tem cores mais vivas, a gente tem uma maneira mais legal de se lidar com essas situações. Eu acredito que isso trouxe uma grande mudança, principalmente, né, dentro desse avanço tecnológico que nós estamos falando aí, principalmente no que se tange essa questão de nós não sermos templários. Templários, eu acho que a gente era templário demais, tinha hora que a gente era fechado demais, nós ficávamos muito naquele ritualismo, né? Porém hoje, meu amigo, nós temos o problema também do espírito corporativista. Um espírito corporativista, aquele espírito assim meio individualista, centralizador, porque a tecnologia tem trazido isso também, né? Vendendo a imagem. A pessoa quer vender a imagem, quer vender o produto, e às vezes esse espírito cai aí no meio de nós, líderes, no meio de nós jovens, e se nós não tomarmos cuidado, a gente fica muito preso, né? Demais, a gente fica muito preso. E o líder de jovens, eu acho que ele tem que ter, o que você acha comigo, meu amigo? O líder de jovens, ele tem que ter um impacto não centralizador, não individual. Ele tem que ter mesmo um impacto não corporativista, que é igual de empresa, né? Que todo mundo se reúne e fala, nós amamos uns aos outros, nós vamos vencer, só que chega no final do mês, se você não bater a cota, você é mandado embora. Então é esse espírito corporativista, né? Aquele negócio meio de aparência, e a igreja não pode viver isso. Não, temos que viver na dinâmica do Espírito Santo, na verdade, né? É trabalhar, é usar tudo que Deus tem nos dado, tem nos proporcionado, né, para ter resultados, né, para a gente romper, rompendo as barreiras. Vai ter um momento que às vezes a gente não vai alcançar certas metas, né? Mas vamos ter a oportunidade de na próxima alcançar. Romper, por quê? Por exemplo, a gente deve trazer essa diferença hoje no meio dos jovens. Por quê? Um exemplo, quando você começa a elevar dons no meio dos jovens. Por exemplo, não fica só com aquele espírito centralizador. Olha aqui, a minha igreja é melhor, os meus jovens é o melhor, né? A minha mocidade é a melhor. Olha, esse jovem aqui é o melhor para pregar, é o melhor para louvar. Quando, na verdade, eu acho que a gente faz isso, a gente traz esse espírito centralizador. Eu acredito que a gente tem que ativar. Né? Tem que impulsionar nos nossos jovens o quê? Um espírito do quê? Eles têm dom espiritual. Eles têm chamado de Deus. Vou dar um exemplo para você. Alguns anos atrás, quando eu era líder, a gente fez ali um projeto de evangelismo. Projeto de evangelismo que a gente saía de noite evangelizando em São Paulo, né? Em São Paulo a gente saía evangelizando, fizemos camisetas, tudo, com pessoas, é claro, sérias junto conosco. Porém, dentro daquele projeto que a gente ativou, a gente conseguiu levantar ali muito evangelista, muito pastor, muitos missionários. Ativamos naqueles jovens o desejo
de evangelizar, de formar discípulos, de ganhar almas para Jesus. Eu acredito que isso é muito interessante. Eu imagino assim, Paulo, que a alegria acho que é mais do líder, né, de ver o resultado, né? Sim, Né, hoje eu vejo assim, a maioria dos meus amigos jovens, né, hoje são pastores, a maioria são pastores, missionários, sim. e o que a gente quer para essa geração de hoje E é você isso viu, também. e você viu que isso faz que o evangelho rompa fora paredes. Isso, Tem hora que a gente acha muito que o evangelho é só culto de jovens. Mas a gente tem que saber que o culto dos jovens é um culto para Deus, isso, né? E às vezes a gente pensa assim, que esse culto só está aqui entre as paredes e não faz um culto fora, um culto externo. Isso. E o evangelho é romper de paredes. O evangelho é romper de paredes, principalmente jovem. Jovem que tem força, jovem que tem ânimo, E tem jovem talento, que é animado. viu? Tem, né? Tem talento. Tem Aqui talento. tem talento. Tem Graças talento. a Deus, a nossa igreja, os nossos jovens, aqui em Catalão, temos talentos. Bastante, né? Bastantes. Temos que usar muito. E eu eles. acredito que é um tempo nós na UMDC, meu amigo. Isso, Um tempo uhum. em que nós temos que despertar esses talentos. Eu acho que é muito importante a gente começar a frisar muito bem isso. A importância de despertar esses talentos no meio da UMDC. Sim. Levantar esses talentos. Esses cultos aí que a gente já está visitando, eu e você visitou, eu acredito que você observou, eu já observei, tem talentos aí espalhados nas congregações. Tem talento aqui em Catalão, talento nas congregações que estão nas cidades circunvizinhas. Sim, sim. Tem gente que louva muito bem, tem gente que é adorador, tem gente que é pregador da palavra. Eu acredito que chegou esse tempo de nós começarmos a fazer isso, Isso. né? Fazer Isso. esse rompimento fora paredes. Dentro, eu acredito, desse ambiente, outro assunto que é importante, que eu falei aqui com você agora de culto, eu acho importante o que? Nós também lembrarmos disso, que esse espírito corporativista, centralizador, individualista, pode trazer até um problema para dentro dos nossos cultos. Com certeza. Porque tem hora que a gente preza somente aí, só o culto e esquece do ambiente. Um exemplo, chamamos um jovem aí para visitar a igreja, ele chega aqui no culto, ninguém sai para cumprimentar ele, ninguém pensa nesse jovem após o culto, até cumprimentar talvez bem, receberam, mas ninguém pensa nesse jovem após o culto. Aí você vai, faz um convite para ele de novo, aí ele fala assim, não, eu não gostei da igreja não, eu não gostei da palavra, não é meu perfil, mas na verdade não é nem... é uma desculpa. É uma desculpa, É na uma verdade. desculpa, porque ele não foi bem recebido. Então a gente tem que pensar que temos que prezar o ambiente. Ter um ambiente assim acolhedor mesmo, Isso. acolhedor. Esse ambiente assim que vai quebrar, acho que esse espírito corporativista, esse espírito centralizador. E meu amigo, qual é a única coisa que quebra esse espírito? É a união. 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 É isso União. aí. Aquela comunhão, né? Uma coisa que é interessante frisar, né, que a nossa igreja, o nosso pastor, ele frisa muito essa questão de recepção, Isso. né? Chegar um convidado, isso se inclui em todos os departamentos, né? E Todos os nós, departamentos. como da UMDC, vamos praticar bem essa E é essa isso questão. que é legal. Você falou né? uma coisa que nós vamos falar rapidamente depois disso, mas o que o nosso presidente aqui faz, nosso pastor Cornélio Neto, é saber delegar. Outro dia eu até falei isso aqui. Nosso pastor sabe delegar. Então ele viu o dom na pessoa, delegou. Eu acredito que essa é a mesma imitação que a gente deve fazer como líder. Isso. No campo todo. Por quê? Porque é como você falou, a união. A união, ela traz o quê? Ela traz restauração. Eu acredito que a reunião, ela traz restauração, ela resgata, ela imbui o quê? Ela imbui o crescimento. Porque quando nós ficamos com aquela disfarçada união, é um problema. Não. Vou dar um exemplo para você. Alguns anos atrás, eu acho que eu estava comentando com você aqui antes do vídeo, falando de uma mocidade que nós tínhamos duas congregações lá que elas se competiam. Não, isso aí Quando é elas estavam problema. juntas, quem louvava mais alto que o outro, quem louvava melhor que o outro, quem tinha o melhor instrumental. Teve um caso uma vez de uma festa lá na nossa congregação, e aí, pessoal, o que aconteceu? Nós ensaiamos aquele Deus Tu És Santo, da Daniela e Cristina na época, Sei. que fez muito sucesso, e aí essa congregação que competia chegou no primeiro dia convidado. Eles tiveram a oportunidade primeiro, né? Nós, anfitriões da casa, demos uma oportunidade. E eles foram louvar a Deus Tu És Santo. Aí quebrou a perna de você.
Só que é o seguinte, eu acho que deveria ter na época a sensibilidade do líder e do regente, falar assim, nós louvamos lá no outro dia, isso era uma sexta-feira, louvava no sábado. E aí, rapaz, depois que eles louvaram, lá vai nós louvar Deus, tu és santo também. Moelso, ninguém recebeu, a igreja não recebeu, a igreja não deu glória a Deus, a igreja não deu aleluia, por quê? Porque ali havia esse espírito de competitividade, havia esse espírito de reunião. Então, essas disputas configuram um perigo. Principalmente, eu acho que é o recado, a mensagem que nós mandamos aqui para os nossos amigos e também líderes que trabalham conosco, tanto aqueles líderes das 5 regionais, como da sede, porque acabam sendo 6, e também os líderes do campo. Pessoal, não queira fazer a sua igreja, a sua mocidade, os seus jovens melhor do que a do outro. Nós temos que configurar um espírito de união, porque quando configuramos um espírito de desunião, nós estamos colocando nossos jovens em perigo. Temos que fazer valer o nome da nossa, do nome, né? O MADICAC. União de mocidade. É união. Nós temos que trazer essa reunião, quebrar qualquer espírito de competitividade. Eu acho que dentro dessa premissa, nós partimos para outro assunto, líder jovem, que é muito importante, a formação de discípulos. Isso. Elcio, meu amigo, eu sempre tive uma coisa comigo. Assumiu a liderança, automaticamente, junte-se com o seu vice, junte-se com outros líderes, junte-se com outros jovens e potencialize e forme discípulos. Com certeza, porque nenhum de nós somos eternos. Somos eternos no lugar? São eles, são os jovens que vão estar aqui. Daqui a um dia vão estar aqui fazendo esses vídeos, cara, direção. Eu vou falar uma coisa para você, muito legal, muito legal. Às vezes vocês reparam, não, às vezes é o jeito paulista de falar, tem hora que a gente fala meio, cê é louco e tal, aqui em Goiás é meio diferente. Só que ele está meio enrolando a língua aí, né? Já tá... É meio assim, não, eu não vou goianizar não, mas veja bem, amigos, é o seguinte, líderes, nós temos que formar discípulos, nessa formação de discípulos, eu vejo o exemplo de quem? De Paulo. Você vê, Paulo forma Tito e Timóteo. 2 jovens obreiros. E outra coisa que é interessante, Paulo coloca Timóteo em Éfeso e coloca Tito em Creta. 2 cidades sórdidas, cheias de pecado e imoralidade, mas Paulo confia. Isso. No entanto, que ele diz o que para Timóteo? Você deve valorizar a sua mocidade. Você deve ser como um bom soldado. Então eu acredito que, como o exemplo de Paulo, a gente deve ter esse exemplo. Exemplo de formar discípulos, fazer sucessores. E eu acredito que nessa sucessão, a gente como líder, é muito importante para nós não sermos inalcançáveis. O líder, eu acredito que ele tem que ser uma pessoa alcançável. O líder ele tem que ser uma figura próxima. O que você acha disso, amigo? Não, com certeza, tem que estar junto. Tem que estar junto. É aquele negócio do jovem, eu queria falar com o líder, mas o líder não dá um espaço. Isso. Isso daí é um sério problema. Porque o ministro é um líder da reconciliação, não é? Ele que é o intercessor, vamos dizer assim, dele, né, até mesmo com o seu pastor. Sim, né? sim. Já teve casos de jovens já me procurar, não agora na liderança aqui, mas jovens já me procurar com algum problema. Eu ajudei, aconselhei, depois ele foi e procurou o pastor. E resolveu tudo. Ele chegou para quem? Chegou? Eu acredito que o líder ele deve ser realmente um curador, um ministro da reconciliação. Por exemplo, Paulo fala lá em Tiago capítulo 5 que nós devemos contar uns aos outros. Estou parafraseando aqui. Contar uns aos outros as nossas falhas, pecados, erros, para que sejamos curados. Eu acredito que o líder, talvez com uma palavra, ele pode curar um jovem. No seu caso, você falou de um jovem, de jovens que te procuraram, eu já tive caso de jovens também que procuraram e eu às vezes gastar assim 2, 3 horas conversando, emprestar mesmo meu ouvido, né, para ouvir tudo que aquele jovem falou. E depois daquela conversa ele falar assim, nossa, eu estou me sentindo curado. Eu estou me sentindo curado. Não, isso é importante. E esse relacionamento, eu acho que não tem que ser só de líder e jovem, viu? É outro exemplo importante que nós vamos trabalhar muito na UMDC, viu? Isso. Líder para líder, devemos ter comunhão de líder para líder. Gente, como é bom você ter um ao outro para apacentar um ao outro, para trocar ideia,
para conversar. Por exemplo, aqui, ó, tem meu amigo Elcio, nós temos uma comunhão já antes da liderança. Antes da liderança. Assumimos a liderança, continuamos na comunhão. Por exemplo, tudo que eu faço, irmãos, não faço sem falar com o Elcio. Não faço sem comunicar com eles. Então, líderes, a gente tem que trocar as ideias, tem que trocar ideia, tem que ter a comunicação. O que você acha importante nesse sentido, Elcio? Não é legal você, tem hora, pegar uma tarde, tomar um café, sentar, conversar um pouco, contar as experiências? Isso é tudo. Assim, só nesse período que a gente já conseguiu fazer algumas visitas, né? Eu percebi já essa união entre líderes. Eu vi ali no Castelo Branco, lá na Vila Erundina, onde nós estivemos presentes. Sim. Você chega assim, você vê que os líderes estão abraçando essa causa. E a recepção? Não, isso é... A recepção sem falar, extraordinária. É sem palavras. Está impressionante, graças a Deus. Deus tem levantado uma equipe de líderes aqui esse ano, nessa jornada nossa aí, né? Então é a mensagem nossa daqui da liderança da OMDC para todos os líderes. Gente, se não está nesse barco aí, entre no barco, junte-se conosco, entra no trem, vamos juntos, entendeu? Vamos juntos nessa recepção, nesse espírito de unidade, nós conversamos um com o outro. Aqui, ó, está eu, irmão Elcio, os outros líderes, estamos abertos para sempre conversar. Sim, sim. Sempre darmos conselhos um para o outro. Chega assim, presbítero Elcio, olha, eu quero um conselho seu, eu quero uma noção de como fazer isso aqui. Irmão Paulo Vitor, eu tenho uma ideia a esse ponto. Gente, nós estamos aqui. Isso. Nós estamos aqui para isso. Vale frisar também, né, que além dos nossos meios de comunicação, né, grupos de WhatsApp, essas questões que nós usamos, sim, temos também, vocês podem também nos procurar no privado. Recursos. Né? Talvez tenha alguma questão que queria ser tratada sem ser em grupo, nós estamos também disponíveis no nosso... A gente tem recurso, tem recurso. recurso. Eu acredito, para a gente encerrar esse papo jovem aqui, primeiro papo jovem, para a gente encerrar aqui é falar da pandemia. A pandemia, meu amigo, trouxe distanciamento. Com certeza. Trouxe isolamento. E não é só os irmãos idosos, não. Não só os irmãos idosos estão com problema. Tem jovens aí com problema de suicídio, depressão. Esse isolamento, esse distanciamento social está trazendo um grande perigo, grande risco. E qual é a ação do jovem? A ação do jovem, do líder de jovens, perdão. A ação do líder de jovens é não distanciar-se espiritualmente. Com certeza. Distanciar-se espiritualmente. Esse papel ele é muito importante e ele, acho que para os líderes de congregação, ele é mais assim forte ainda, porque nós estamos numa visão um pouco mais ampla. Nós falamos mais muito assim com os líderes. Mas os líderes das congregações, eles têm contato de todos os seus jovens ali, que compõem ali o conjunto. Então, por meio de mensagens, de WhatsApp, manter. Eu falo manter porque eles já estão fazendo isso. Né, cara? Né? Eu estou orando por você. Estou orando por você. Uma mensagem faz uma diferença. Estou mandando uma mensagem bíblica aí para animar seu dia. Isso é muito importante. Eu mesmo, eu sou um camarada que eu tenho que me adaptar um pouco mais. Tem hora que eu sou meio desligado para isso. E eu preciso, tem hora, me adaptar um pouquinho mais. Mas uma coisa é certa. Nos meus joelhos, no meu pensamento, no meu coração, não está o distanciamento, o isolamento. Está ali a oração, ligados espiritualmente. Isso é muito importante, ligados espiritualmente. E eu acredito que para a gente encerrar esse papo, nada melhor do que nós aqui deixarmos já uma mensagem, principalmente para os líderes, acerca de ser submissos à liderança da igreja, aos nossos pastores. Nós aqui congregamos, né, nosso líder, nosso pastor presidente, temos total submissão a ele, temos respeito pelos pastores de congregações, temos respeito, e principalmente você, líder, tenha respeito com o seu pastor, né? O líder de jovens, ele erra muito quando ele quer fazer o trabalho independente, não é verdade, meu amigo? Não, o trabalho de jovem não é um trabalho separado da igreja, é um trabalho da igreja. Da igreja. Então nós respondemos ali ao nosso dirigente. Nós devemos muito mesmo, nós devemos muito ter esse relacionamento legal com os nossos pastores. Gente, eu acredito que esse papo jovem vai ser legal. Todos os quadros que nós formos fazer aí, né? As conversas que teremos com os outros líderes também. Também, com certeza. Contando suas experiências, falando de alguns assuntos. Também é o seguinte, viu, jovens? Vocês vão ter a liberdade, vai estar aí nas nossas redes sociais.
mandar pergunta para a gente, opinar de assunto, para a gente falar aqui. Quanto mais tiver, melhor vai ficar. Jovens, grande abraço a vocês, líder de jovens, vocês estão no nosso coração. Estamos juntos, unidos aí em 2020, mais difícil que está sendo essa pandemia, mas ainda, Elcio, tem coisa para fazer, o ano ainda não acabou, tem muita coisa para fazer. Meu amigo vai despedir de vocês aí. Quero aqui agradecer a todos vocês que nos ouviram aqui neste vídeo, que o Senhor Jesus venha cada dia mais os abençoar, dando graça para vencer, e vamos juntos aí nessa batalha, porque Deus é conosco. Legal, e lembre-se, viu, o MDC não é só uma sigla, o MDC realmente é união, organismo físico, estamos unidos, juntos, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.